Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série A Hora Final, número 8, 7 para o fim. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo neste dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor, o sábado do Senhor chegou, meu Deus. Por isso, fica comigo nesses minutos e segundos, faça-me de mim o seu servo para pregar essa verdade. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. A série A Hora Final. Começar já com o primeiro texto. Colossenses capítulo 2, verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Quer dizer, aqui está falando, né, que ninguém tem o direito de julgar. Que se você guarda o sábado e tem festas que é feitas para Deus, ninguém pode te julgar. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quer dizer, as festas podem ser por coisas futuras, mas o corpo sempre é de Cristo. Aí as questões, né? Primeiro, quais são os sábados que Paulo fala? Os sábados que Paulo fala é sobre o dia que todos nós devemos guardar. O que devemos fazer neste dia? E o número 2, por que eram sombra das coisas futuras? Por causa as festas eram previstas, as festas do Antigo Testamento se indicavam para a primeira vinda de Cristo, que era sobre Cristo, que essas festas eram preditas, porque quando Jesus morreu na Páscoa, cara, ele morreu no dia 16. Não, minto, 14 e ressuscitou no dia 16 de Nissan, que era a época da festa das Páscoas, a festa da Páscoa. Por isso que as festas que tinha antes no Antigo Israel era predita a Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 1. Porque tendo a lei e a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Quer dizer, a gente tem que ter a lei a nossa sombra, e não as outras coisas. Aí Hebreus 10, 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Exatamente, para nos redimir dos pecados. Aí está um mapinha, né, falando sobre as festas, né? A sombra, né, que era a festa, as datas das festas, o sábado, os dias de sábado que era o calendário, né, que eram feitas, e a realidade que apontava. Aí a Páscoa, falando sobre a Páscoa primeiro, Levíticos capítulo 23, verso 4. São estas festas fixas do Senhor, as santas convocações, quer dizer, santas convocações, todo mundo era para ir, que proclamareis em seu tempo determinado, no mês primeiro aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Aí está falando a data já, ó. Foi instituída no Egito a Páscoa, que significa em grego Pesach, passar por cima. Aí está, né, o sangue passado nas ombreiras das portas, né, que era instruído por Deus. Estava fazendo uma coisa que Deus o instruiu, que era que o anjo da morte ia passar a meia-noite no Egito e as casas que não tivessem marcados o sangue do cordeiro morto,
o anjo iria matar. Por isso que muitos egípcios naquela noite foram ceifados, porque não tinha a marca na porta. Pôr do sol do dia 14 do primeiro mês, dia de trabalho serviu. Aí está a festa, a Páscoa, as datas 14 do primeiro mês e o dia 0, né? Que era do sábado. Aí em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como está sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Quer dizer, que a gente tinha que ser limpo, como Cristo foi. Como Cristo foi sacrificado, morreu por todos nós e pagou os nossos pecados. Levíticos, capítulo 23, versos 6 a 8. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ao 7º dia haverá santa convocação. Aí está, que era a festa, ao exemplo desse sacrifício que era feito dos cordeiros, que o sumo sacerdote fazia. Aí está o 14º dia do primeiro mês, a Páscoa. O 15º do primeiro mês, pães asmos. E o 21º do primeiro mês agora indicava para uma outra festa. Aí está a tabela ampliada. Aí está a realidade que apontava a morte de Cristo, a Páscoa, exatamente no dia 14 de Nissan, que ele foi morto na cruz e ressuscitou no dia 16. E os pães asmos, 15 ao 21, no dias 15 ao 21 do primeiro mês, o segundo sábado. Deuteronômio, capítulo 16, verso 4. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Quer dizer, era a lei lá de Israel. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Quer dizer, que a gente tinha que fazer festa estando limpos, estando com as vestimentas, que era? Com o seu corpo limpo de pecaminosidade. Aí está, dos pães asmos, resultado da morte de Cristo na vida do crente. Quer dizer, nós fomos revestidos, que era da morte de Cristo. Levítico, capítulo 23, versos 9 a 12. Então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Quer dizer, tudo era festa pronta, tudo calculado, era feito para os dias certos. Não era para dia qualquer, não. Era o dia certo para apontar para a vinda de Cristo. Aí primícias, o 16º do primeiro mês. O ano 0 também de sábado. Aí está, do dia 16 ao 21. Não, 21 não, é o 16 mesmo, que separa ali do 21, né? Primícias. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito ali primícias. Foi feito as primícias dos que dormem. Quer dizer, as primícias do que dormem significa que
a primícia foi feita com a ressurreição de várias pessoas que ressuscitou junto com Cristo. Ali foi as primícias que Jesus colheu junto a ti quando ele subiu aos céus. Que várias pessoas daquele tempo foram ressuscitadas. É você ler o Evangelho de Mateus, vocês verão que várias pessoas foram ressuscitadas. Por isso que hoje no céu existem os 24 anciões. Que eu calculo que seja essas pessoas. Aí está. A festa das primícias, 16 do primeiro mês, no 0, ressurreição de Cristo. Exatamente. Morreu no dia 14 e ressuscitou no dia 16. 16 de Nissan. Levíticos, capítulo 23, versos 15 a 17. Contrareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxertes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras, contareis 50 dias. Pentecostes. Era a festa dos Pentecostes. Aí está, o 6º do 3º mês, Pentecostes. 50 dias depois de todas essas festas. Levíticos, capítulo 23, verso 21. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servilhareis. Quer dizer, que não vai trabalhar, que sem trabalho. Atos, capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quer dizer, todos frequentando a festa. Você não ficava separado, trabalhando em outro lugar, estava na festa. Aí está. O que significava essa festa? Conversões pelo Espírito Santo. Quer dizer, que era chamava, né, o Espírito Santo para abençoar a todos. Levíticos, capítulo 23, verso 23. Fala nos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º ao 1º do mês tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, nenhuma obra servil fareis. Quer dizer, era a convocação, era a lei. Aí 1º do 7º mês, trombetas, e o 10º do 7º mês, expiação. E era o 10º dia do 7º mês. Era o 10º dia do 7º mês, o dia da expiação, que nesse dia o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, que era só nesse dia que ele podia entrar, e ainda descalço, não podia entrar com sandálias, ele tirava as sandálias e entrava descalço no lugar santíssimo. É só você ver referências na Bíblia Sagrada, quando Moisés estava na sarça ardente, e Deus, e Jesus, né, que ali estava conversando com ele, falou: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. E também Josué, quando estava espiando Jericó, também viu ali o anjo do Senhor. Quem era o anjo do Senhor? Jesus Cristo. O anjo do exército do Senhor. E falou para ele: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está pisando é santo. E ele teve que tirar. Então, quer dizer que na presença de Deus temos que entrar descalço. Então, por isso que era nesse dia que ele entrava no lugar santíssimo para expor ali o sangue de todo o cordeiro que era morto pelo pecado do povo. Ali ele aspergia o sangue e todo o ser humano ali, toda a congregação era perdoado. Lucas, capítulo 21, verso 29. Aí está os acontecimentos do 6º selo, que foram... Eu vou explicar uma coisa. Estou mostrando aqui
mas aconteceu. E ele fala assim, mas aconteceu, não vai voltar mais a acontecer. Vai sim, vai voltar a acontecer. Que está descrito no sexto selo, o sexto selo ainda não foi aberto. Vai se abrir agora no futuro. Só foi um prendice só do que iria acontecer agora, que vai acontecer no futuro. Que a mesma coisa que aconteceu no passado acontecerá no futuro. Sabe por que aconteceu no passado? Porque aí foi o juízo dos mortos. Foi o anúncio do juízo dos mortos. Todos esses acontecimentos. Por causa que muitos não acreditavam no que estava acontecendo e também não sabiam como isso era descrito. Do que viria. Onde estava escrito isso? Então, quer dizer, aí esses acontecimentos foram para anunciar o juízo dos mortos. Que você vê lá a data, 19 de maio de 1780, que em 1844 viria o juízo dos mortos. Jesus passando do lugar santo para o santíssimo, passando de sacerdote para sumo sacerdote. Começaria também a igreja de Laodiceia, que está em vigor até hoje, em 1844, e começaria também o juízo dos mortos. Sabe que data, galera? 22 de outubro de 1844, com o fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Começaria tudo isso. O fim começaria aí. Começou-se, muitos falam que começou em 1798, porque eu acredito também que em 1798, com a queda do Papa Pio VI, o tempo do fim começou ali, porque foi liberto a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ficou presa por 1.260 anos. E por ter presa 1.260 anos, sociedades bíblicas abriram depois desse acontecimento. E acabou o domínio papal. E as sociedades abriram e distribuíram Bíblia para o povo. E ali, que ele está descrito em Daniel capítulo 12, que o conhecimento ia se expandir, que é o conhecimento da profecia. Por isso mesmo que os mileritas, com a leitura da Bíblia, ficaram estudando as profecias. E em Lucas capítulo 21, verso 29, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Quer dizer, isso que aconteceu em 19 de maio de 1780, juízo dos mortos. Aí em 13 de novembro de 1833, aí ó, está acontecendo aí ó, as estrelas caindo. As estrelas caindo do céu, uma chuva de meteoro, cara de estrelas. E os americanos ficaram assustados. Que isso que está acontecendo? Aonde está escrito isso? A primeira mensagem angélica pregada entre 1840 a 44. Quer dizer, que antes do desapontamento de 1844, a mensagem angélica foi pregada. Aí está o Congresso, Guilherme Miller. E depois do desapontamento, esse senhor aqui do lado direito, ele viu que o desapontamento tinha um querer ali. Tinha uma mensagem, que não era à toa o desapontamento. Que até está descrito esse desapontamento no Apocalipse 10. Que fala do livrinho que João pegou na mão e comeu aquele livrinho. E naquele livrinho, na boca era doce, mas no estômago era amargo. Significava que a mensagem que era pregada, principalmente de 1830 até 1844, que eram pregadas por Guilherme Miller, as profecias de Daniel e Apocalipse, sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que o santuário seria purificado, que eles falavam que era a segunda vinda de Jesus, mas não era. O santuário ser purificado, essa imagem que está do lado direito do seu vídeo, que era
a passagem de Jesus no lugar santo para o Santíssimo, de sacerdote para sumo sacerdote. Então, ali começaria o juízo dos mortos. Toda a morte que tiver agora, o caso será julgado. O julgamento dos vivos, quanto que é, Guilherme? Quando vai acontecer? No sexto selo, que é todos esses acontecimentos que eu mostrei. Escurecimento do sol, a lua, aquelas estrelas vão cair, quer dizer, aí começará o juízo dos vivos, quando impor-se o decreto dominical. Quando o decreto dominical for posto, não só no papel, mas o presidente ir lá decretar em vigor, que todo mundo tem que cumprir, abrirá o sexto selo, porque é uma afronta para a lei de Deus. Por isso que tudo que está relatado lá no sexto selo acontecerá no futuro, e será o juízo dos vivos, que a partir daquele momento os vivos começarão a ser julgados. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Aí está o mapinha falando da sombra das festas. Páscoa, 14º dia do primeiro mês. Aí o sábado, o ano 0, né? O ano 1, né? Que fala. A morte de Cristo. Pães asmos, do dia 15 ao 21 do primeiro mês. Segundo dia do sábado, resultado da morte de Cristo na vida do crente. Primícias, do 16º do primeiro mês. Ressurreição de Cristo. Pentecostes, o dia 6 do terceiro mês. Primeiro, conversão pelo Espírito Santo. Trombetas, 1º do 7º mês. 1. Avisos e sinais, juízo vindouro. Levíticos capítulo 23, verso 27. Mas os 10 deste mês, o 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis. Aí está expiação. 10º do 7º mês. Hora do expiação, 10º dia do 7º mês, que era a expiação por todo Israel, que o sacerdote entrava no lugar, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Hora de juízo desde 1844. Tabernáculos, 15º dia do 7º mês, segundo sábado. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. O mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, povo de Deus, essa é a lição da série A Hora Final. Então, esses ensinamentos vocês pegam para si, estudem, peguem a Bíblia Sagrada, estudem e entre em suas mentes o conhecimento, tá ok? Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades bíblicas para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!